Fluminense na elite do futebol brasileiro. Outro dia eu falei aqui, eu cheguei ontem lá no meu prédio, aí veio lá o meu porteiro lá, um dos porteiros lá, ô, seu Fábio, tudo bem? Pô, os caras estão te detonando aí no Twitter. Eu não tenho Twitter, eu não leio, eu não faço a menor questão. Eu falei, mas por que, Cristiano? O senhor falou que os times de São Paulo são maiores que os times do Rio. Eu falei, mas são mesmo. Mas são mesmo. São mesmo. É mentira isso que eu estou falando? Não, nenhuma. Ó, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de competição, esportivo. Os títulos que os times de São Paulo têm, a estrutura que os times de São Paulo têm, nenhum time no Rio de Janeiro tem. Não tem. Qual é o time aqui do Rio de Janeiro que tem mais títulos? Flamengo. Tem uma Libertadores, um Mundial e uma Mercosul. O Flamengo tem 3 títulos internacionais. O último carioca a ganhar a Libertadores é o Vasco. 98. Percebe? 20 anos. O Santos tem 3 Libertadores, São Paulo tem 3 Libertadores. O Corinthians tem uma Libertadores e um Mundial. Vai. 2 mundiais. Não tem. 2 mundiais. Entra no site da FIFA e dá uma conferida lá. Não vamos enganar o torcedor. Ué, entra no site da FIFA e dá uma conferida lá. Não vamos enganar. Eu não tem brigo uma com Libertadores informação. e tem um Mundial. O Palmeiras não Dois tem. mundiais, O Palmeiras não tem Mundial, mas tem Mundial. Libertadores. Vai ser uma Libertadores. Mas o Palmeiras tem uma estrutura que os times. O estádio pronto, tem. o centro de Percebe? treinamento. Sem o faturamento. Esse treinamento do Flamengo Talvez também tem. talvez Tem o Palmeiras. estádio, já pronto, já talvez deu o Palmeiras seja dos times de São Paulo. Esteja um pouquinho num Os patamar. mineiros têm mais estrutura que os cariocas? Tem, claro. Tem, Pô, gaúcho, a Toca da Raposa existe há São quanto três. tempo? 2 tocas tem. Agora tem 2. O Atlético Paranaense, tem estrutura melhor? O Atlético do que? Os times tem o CT do Caju, do Atlético Paranaense, O aquele Atlético estádio. Paranaense tem, o Goiás tem. Gente, vocês Mas conhecem, não tem vocês conhecem o títulos, CT do Caju? não tem títulos como os do Rio. Não tem título. Então, por isso que eu falei. Acho que o Palmeiras hoje é o time que está ali em relação a São Paulo, Santos e Corinthians, está um pouquinho mais abaixo. Tudo Mais bem, acima dos tem cariocas 9 ainda. títulos brasileiros. Mais acima E é dos verdade, isso coloca o Flamengo, então, o Palmeiras um pouquinho mais acima, entendeu? Mas faltam títulos internacionais do Palmeiras. Claro que faltam. Olha, eu vou... Então, eu vou quer dizer, Dói no então, torcedor, sua mãe, eu não vou- isso. eu só vou O torcedor discordar. fica chateado porque dói, ele não quer ouvir. Ele não quer ouvir, exato. É, Que nem, por exemplo, é amador, eu vai cheguei... tocar na ferida dele. Quando eu falei que os times do Rio de Janeiro não têm estrutura dos times de São Paulo. O cara fica bravo. Mas eu não administro ninguém. Eu não vim aqui só dar eu não vim aqui só vociferar. Eu estou mostrando. Quando o Luxemburgo falou isso também foi atacado. O Mas eu vou Corinthians... discordar. 95 que ele falou. Mas eu vou discordar de você de um Faltava negócio. bola. Eu vou O quê? discordar de um negócio. Eu vou discordar. Pode xingar, porque é isso que o Fabinho falou. O torcedor não gosta de ouvir. Eu não acho mais que o Fluminense hoje, nos dias atuais, ele é elite do futebol. O Fluminense tem uma camisa... Não, pera um pouquinho. Se Peraí. você for colocar O Fluminense nesse lugar na prateleira, você tem que colocar o Vasco também. E o São Paulo? Não, peraí. E o São Paulo também. Não, mas eu não tenho... O São Paulo, o Vasco da Gama tem 3 Eu vou rebaixamentos mostrar os meus em 8 critérios. anos, gente. Eu vou mostrar os meus critérios. O Fluminense hoje, há muito tempo, não monta times competitivos. O Fluminense hoje tem uma média, infelizmente, de público baixa. São raros os jogos. Teve o último jogo, o Fluminense colocou 40 mil. Mas se você pegar a média, qual que é a média do Fluminense no Campeonato Brasileiro de público? Umas 13 mil pessoas. Não acho. chega a 15 mil. O Maracanã Só não tem tô dado enganado. prejuízo. Então, Isso na é o minha mais- opinião, mais- hoje, nos dias atuais, infelizmente, o Fluminense tem história, tem camisa. Ídolos. O último grande ídolo foi o Fred, que saiu. Tem um grande técnico. Agora, eu não vejo Mas o hoje o Scarpa você não Fluminense... coloca como ídolo? Não, ídolo ainda não é, porque ídolo Ainda não precisa é. ganhar, Ganhar precisa destaque, criar uma deu história. destaque. O Scarpa, pra mim, joga muita bola e é uma salvação. Quando virar o ano, o Fluminense vai ter que vender O ele Wendel também. vai vender. Vai ter que vender pra fazer mais uma grana e vender. O Wendel, que quase foi agora, e o Gustavo Scarpa. Mas ídolo, aquela coisa, o último foi o Fred. Tá, tudo bem. E aí você tem que colocar o Vasco também. E o Mas São quantos Paulo- e o times você idem- coloca, então, no e idem pelotão pro de São elite? Paulo. Não entendi. Quantos times no seu crivo aí você coloca no pelotão de elite? Quando eu falo elite, eu falo nos padrões atuais. Não, sim. Tá? Mas 2017. quantos Eu não times tô você falando que o pensa aí Fluminense, que compõe esse pra mim, a elite do patamar? futebol brasileiro hoje é o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Grêmio, o Inter, apesar da Série B, pra mim foi um acaso. Mas por que o São Paulo? O Cruzeiro. Porque o São Paulo, gente, olha só, um time que tem a maior média de público do Campeonato Brasileiro. Um time que todo ano, ok, não ganha títulos importantes faz tempo, ok. Tem que ter um peso. Ok. Pegue os últimos anos do São Paulo, mesmo com essa falta de títulos,
e veja os times que São Paulo montou, os jogadores que São Paulo contratou. Tem razão. Passou É diferente. O peso do São Paulo hoje. Gente, Mas peraí, só pra entender, qual é o corte que você vai fazer? quanto São Paulo recebe de cota de televisão? Quanto São Paulo 110 arrecada milhões. por ano? Gente, o São Paulo hoje, com o Fluminense, a única coisa que eles Não, têm não, igual só compara. são os dois Não, são mas termina a 32. sua linha de raciocínio para compor aí o patamar da elite. Vamos Eu acho que o Grêmio é, o Inter é, o Atlético Mineiro é, o Cruzeiro é. Agora, eu não vejo. E no Rio hoje- você No coloca Rio você quem? não coloca ninguém? Eu acho que o Flamengo é. O Flamengo está na elite do futebol brasileiro. E o Vasco está se reestruturando a voltar a ser. Então, aqui no Rio você coloca um time só na elite. O Flamengo. São 2. Para os padrões atuais, para o momento atual. Então, ó, 4 de O São Vasco Paulo, passou. um do Rio, o Vasco, gente, 2 passou de 3 Minas rebaixamentos e em 2 10 do Sul. anos, né? 8. 8 anos. 8 anos, 3 rebaixamentos. Ou não? Quem que você coloca? Isso tira da principal Gente, a gente tem que botar uma coisa na cabeça. Olha, a gente tem que botar uma coisa na Eu cabeça. penso um pouco diferente A sobre isso. máquina foi em 76. Eu penso um pouco Foi em diferente. 75. Mas qual é o corte que você faz? A gente, Porque em 2012 o Fluminense era Campeão, campeão foi brasileiro. campeão brasileiro Fluminense, 10 e 12. Não, ele tá falando E ganhou uma o Copa do plano- Brasil em 2007. Gente, eu acabei de falar. E se eu ele acabei de chegasse da falar. Dinamarca hoje, ele colocar hoje, olhando o panorama de eu hoje, acabei de falar, assim, hoje. eu penso na história. Mas eu quero entender porque diferentemente São Paulo dele, não está. e o É isso que eu tô querendo Fluminense entender. diferentemente do Você acha que o São Paulo. hoje ele tem o mesmo peso do Fluminense, não está na prateleira Mas do na futebol. Você acha que o São Paulo Eu tem acho. o mesmo peso do Fluminense? Esqueçam a estádio, história. estádio, 2 centros de Desculpa, treinamentos, os não dá pra jogadores comparar, que tem, tá louco, o Fabião. volume financeiro que gera, 17 negociações feitas nesse ano, o dinheiro que foi aplicado. Ele pode estar num muda patamar um pouco- semelhante no que diz respeito Muda um pouco o a patamar. conquistas. Claro, o São Paulo é tricampeão Mas, mundial. Mas você tá olhando pro passado. Mas eu Não, não, coloco. então olha pro presente. O São Paulo esse ano contratou Lucas Prato. O Fluminense não teria condições. São Paulo esse ano contratou Hernanes. Eu já paro por aí. Não vou nem pro resto. Não vou nem Fluminense pro não resto. teria Média condições de de fazer Entender público. o teu... Mas eu Vai tô entender o teu explicando. critério. Quem é o maior média de público do Brasileirão? São Paulo. São Paulo. Morumbi, de quem é? São Paulo. Você conhece o centro de treinamento de São Paulo? Refis, tudo aquilo lá? Não, perfeito. Gente, não Eu só dá. quero entender o seu critério. O São Paulo... Cotia é melhor que eu julgo o São Cotia é Paulo melhor hoje- do que o centro O de São treinamento Paulo de São Paulo. pode ser colocado hoje na mesma frase que o Fluminense? Não, na mesma Em prateleira. termos de você prateleira, me não. convenceu. Mas eu Você me não tiro o Fluminense dos maiores do futebol brasileiro. Eu não tiro. Pelo história, passado, eu também não atualmente. tiro. Por tudo. A gente tem que computar tudo. A gente tem que computar tudo. olha, O momento do Fluminense é ruim. É ruim. É ruim. Mas historicamente o Fluminense não, Não, pode ser aí outra colocado história. Mas eu não numa falei prateleira história, diferente. Pascoal. Mas eu coloco. Eu coloco.